Olá, boa noite. Boa noite. Homenagens do funeral da líder quilombola assassinada a tiros na Bahia. A ONU pede rapidez e rigor na apuração do crime. Os Ministérios da Justiça e do Turismo vão investigar a suspensão de passagens pela empresa 123 Milhas. Um policial civil e a mulher dele socam e ameaçam uma babá num condomínio em Manaus. Um advogado é atingido com um tiro. Um mutirão revela a milhares de brasileiros o nome do pai. Nossos repórteres mostram como está o litoral norte de São Paulo 6 meses depois das chuvas mortais na região. No futebol, Neymar é apresentado com festa no Al Hilal, na Arábia Saudita. O técnico Jorge Jesus afirma que o jogador está lesionado e sem data para estreia. Os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa Feminina de Futebol, a Suécia bate a Austrália e fica com o 3º lugar. O Jornal Nacional está começando. Uma multidão participou da despedida de Mãe Bernadette, uma das mais importantes líderes quilombolas do país. Ela foi assassinada na última quinta-feira na Bahia. Mãe Bernadette foi homenageada com uma caminhada pelas ruas da cidade de Simões Filho e com um ritual do candomblé. No fim da manhã, o corpo dela foi levado para Salvador. Vestidos de branco, representantes de comunidades quilombolas de várias partes do país, amigos e parentes lotaram o cemitério Ordem Terceira de São Francisco para a última homenagem a Ialorixá. Sob forte comoção, eles pediram justiça pelo assassinato da líder quilombola. Hoje eu peço a todas as autoridades presentes. Eu não quero que essa atrocidade vire estatística. Mãe Bernadette foi enterrada no mesmo cemitério onde foi sepultado o filho mais novo, Flávio Gabriel, há 6 anos. Ele também foi assassinado na comunidade quilombola em Simões Filho. Até hoje, o crime permanece sem solução. Na última quinta-feira, Mãe Bernadette assistia à televisão com 3 netos quando 2 homens que usavam um capacete invadiram a casa, tiraram os adolescentes da sala e executaram a Ialorixá com vários tiros, fugindo em seguida. Ela vinha denunciando ameaças e violências contra a comunidade quilombola Pitanga dos Palmares e fazia parte do programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia era responsável por fazer a segurança da Ialorixá com câmeras e rondas. Mas a família da líder quilombola diz que houve falha na execução da medida protetiva. Que não era 24 horas, era esporádico. Os policiais iam de manhã, ficava 20, 30 minutos, retornava. Às vezes iam à tarde, 20, 30 minutos, retornava. E tinha umas câmeras também instaladas no terreno lá, na casa. Só isso, a medida protetiva era essa. O Escritório Regional para a América do Sul da ONU Direitos Humanos condenou o assassinato de Bernadette e pediu para que o crime não fique impune, com uma investigação rápida, imparcial e transparente. O assassinato de Bernadette segue sendo investigado pelas polícias civil e federal. Uma das hipóteses é que o crime tenha sido motivado pelo conflito, pela posse da terra, onde hoje está o quilombo Pitanga dos Palmares. No momento nós não abandonamos nenhuma possibilidade, então nós estamos verificando se existe alguma possibilidade de ser um conflito agrário, apesar de termos levantado que não houve nenhum registro de nenhum tipo de ocorrência de conflito recentemente. No mês passado, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para agilizar ações sobre as disputas de terras na região. 2 juízes do CNJ também foram para a Bahia para acompanhar os trabalhos. Representantes da comunidade esperam uma investigação rigorosa do caso. É uma personalidade do Brasil que o Brasil não conseguiu proteger. Mesmo tendo seu filho morto, mesmo dizendo que estava ameaçado, nós precisamos dar um basta nisso já. As instituições do governo do estado da Bahia, do governo municipal, do governo federal, precisam tratar disso com eficácia. Sobre as falhas na execução da medida protetiva apontadas pela família, a Secretaria de Justiça da Bahia disse que as câmeras instaladas na comunidade funcionavam 24 horas e que o contato de Mãe Bernadette com a polícia era diário. Uma briga de vizinhos num condomínio em Manaus resultou em agressões físicas e uma pessoa baleada. O disparo foi feito pela mulher de um policial civil que passa a arma para a esposa. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do prédio.
De pé, usando uma camiseta preta e uma bermuda vermelha, o investigador Raimundo Nonato Machado dá ordens para a esposa, Jussana, espancar a babá Cláudia Gonzaga de Lima. E segue incentivando as agressões. No chão, Cláudia recebe socos. Consegue se levantar e pede ajuda. As agressões ocorreram ontem, no estacionamento do condomínio de um bairro de classe média de Manaus. As câmeras do prédio mostram quando o advogado Igor Colares aparece para tentar salvar a babá, que trabalha para ele. Igor leva um soco do policial Raimundo. Os dois começam a brigar. A mulher do investigador recebe a arma dele e passa a ameaçar quem se aproxima da briga. Ela ainda dá uma coronhada na cabeça da babá. Quando o advogado é jogado no chão, Jussana atira e acerta a perna dele. Igor foge e é perseguido pelo policial, que ainda acerta um soco nele. A discussão continua até a chegada da polícia. Jussana de Oliveira Machado foi presa em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça. Raimundo Nonato Machado assinou um termo de declarações e foi liberado. O Ministério Público quer saber da Polícia Civil por que o policial também não foi preso. A promotoria argumenta que Raimundo foi quem deu a arma usada pela esposa para atirar o advogado. Na tarde de hoje, durante a audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva de Jussana. Representantes da OAB Amazonas informaram que também vão cobrar providências das autoridades em relação ao policial. E nós da OAB também vamos acompanhar. A sociedade não pode permitir isso. Depois das agressões, o advogado ainda não voltou para o condomínio onde mora. Eu senti muito medo, né, por ter uma arma apontada para você, sem saber do que aquela pessoa é capaz, né, de fazer. E aquela arma estava engatilhada para atirar, né, tanto que houve o disparo. Né, então, assim, ela estava pronta para atirar mesmo. Né, não era só uma mera intimidação. Segundo ele, a babá está em casa, em repouso. Muitas agressões, várias partes assim roxas, né, no rosto, inchadas aqui também, e muito abalada psicologicamente, né. Agora à noite, a Justiça decretou a prisão preventiva do policial Raimundo Nonato Machado. Ele está sendo procurado. A defesa de Jussana e Raimundo Machado diz que só vai se pronunciar em juízo e que os dois podem responder às acusações em liberdade porque são primários. Um mutirão da Defensoria Pública em todo o Brasil está tornando possível o sonho de muita gente saber quem é o próprio pai. Mãe e filha têm uma a outra. O pai da Manu morreu num assalto, antes do nascimento dela. E eu me vi sozinha. O que eu vou fazer? Ela tem a mãe, que é mãe e pai. Que eu sou mãe e pai dela. Mas os papéis que a Daiane vai ter que assumir na vida, ela não quer ver reproduzidos nos papéis da documentação da filha. Que na hora que ela for assinar algum documento, perguntar quem é seu pai, e vai estar lá na certidão o nome do pai dela. Como os pais não eram casados no papel, Manu foi registrada só com o nome da mãe. Agora, as duas, sempre juntas, foram atrás do direito de preencher essa lacuna na certidão, com a ajuda da avó paterna, para fazer o exame de DNA. Um serviço oferecido gratuitamente por defensorias públicas de todo o país o ano inteiro. E este mês, no mutirão da campanha nacional, Meu Pai Tem Nome. No primeiro semestre desse ano, quase 7% de todos os registros foram feitos só com o nome da mãe. Um percentual que vem crescendo nos últimos anos no país e chega a ser mais que o dobro em alguns estados. Quando ela descobre que tem uma instituição pública que custeia esse exame, que chama esse suposto pai, que faz educação em direitos, que dá toda a orientação para o registro, ela sai daquele lugar que ela estava e aí a gente consegue promover uma equidade de gênero. São muitos contextos familiares em torno do reconhecimento de paternidade. Jorciana e Moisés têm 5 crianças. Vivem todos juntos. Mas quando a segunda nasceu, os dois estavam separados, entre idas e vindas. E Maria foi registrada pelo namorado da mãe na época. A pessoa também registrou e nunca mais apareceu.
Então ela nem conhece. A filha, hoje com 10 anos, sonha em ter o mesmo sobrenome e o mesmo pai dos irmãos. Eu creio que eu sou assim, porque ela tem a genética dos meus parentes, da minha mãe, das minhas irmãs. Eu creio que vai dar positivo, sim. Hoje, 19 de agosto, é o dia D da campanha Meu Pai Tem Nome em todo o Brasil. Dia de revelar o resultado dos exames de DNA. Mas antes disso, os pais participam de uma oficina que reforça a importância do reconhecimento paterno até a etapa final, no cartório, com o registro do nome. Na leitura dos laudos, grande expectativa, até em quem não tinha dúvida. O teste de paternidade da Manu deu positivo. Tô feliz, né? Tô feliz, porque agora vai ter o nome do pai na certidão. E Maria teve hoje a certeza de que Moisés é sim seu pai biológico. Tem que ficar feliz, né? Era o que tu queria, não era? Vencemos mais uma vez, para quem falava que eu não era o pai, tá aí confirmado que eu sou o pai. A família está completa agora também no papel. Isso, com certeza. Os Ministérios da Justiça e do Turismo vão investigar a decisão da 123 Milhas de suspender a emissão de passagens promocionais. A Raíssa mora em Salvador. Ela e o namorado compraram 2 passagens da linha promo da 123 Milhas para passar as férias em São Paulo em novembro. A passagem sai basicamente metade do preço, ou até mais da metade do preço do que sairia uma passagem normal. Eles ainda não sabem se vão conseguir embarcar. Ontem, a 123 Milhas anunciou em uma nota que decidiu suspender as emissões de passagens e pacotes da linha promo com datas flexíveis, com previsão de embarque de setembro a dezembro, e que os clientes receberiam vouchers com correção monetária e que podem ser usados em produtos da 123 Milhas. A empresa diz que tomou essa decisão pela persistência de fatores econômicos e de mercado adversos. Os Ministérios do Turismo e da Justiça vão investigar o caso. A Secretaria Nacional do Consumidor disse que o cancelamento unilateral é abusivo. A devolução não pode ser apenas por voucher. A Senacom vai notificar a 123 Milhas e, se encontrar irregularidades, vai abrir processo administrativo que poderá resultar em sanções à empresa. O diretor de atendimento do Procon de São Paulo disse que vai notificar a 123 Milhas na segunda-feira. O código diz que o consumidor, ao adquirir um produto ou serviço, se ele não for cumprido, ele tem direito à devolução do dinheiro, um crédito ou a execução do serviço por outro meio. A escolha do consumidor. A Raíssa já tentou entrar em contato com a empresa para avaliar as opções e não conseguiu. O correto seria eles darem a opção para a gente, se vai ser voucher ou reembolso. Eu tentei ir atrás pelo canal de comunicação, né? O atendimento não acontece. O Tiago estava prestes a realizar o sonho da mãe de viajar para fora do Brasil. Eles embarcariam para a Europa em 10 dias. Eu já tinha comprado os ingressos das atrações, eu já tinha comprado voos internos para levar minha mãe para Paris, que ela estava louca para conhecer Paris. Eu já tinha reservado hotel e tudo isso eu perdi. E a gente quer o nosso dinheiro de volta, com certeza. A 123 Milhas disse que não vai comentar as investigações do Procon e dos Ministérios da Justiça e Turismo. A empresa disse ainda que os clientes devem entrar em contato por e-mail. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aguarda a posição das defesas dos integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal presos ontem para dar andamento à denúncia de omissão nos atos golpistas de janeiro. Os 5 oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal passaram a noite no complexo penitenciário da Papuda. É onde vão ficar por tempo indeterminado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República apontou omissão intencional dos PMs nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, mesmo sabendo dos riscos com antecedência. A operação também movimentou a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF. Os deputados pediram ao Supremo o compartilhamento de provas da investigação e autorização para ouvir mais uma vez os militares presos. Isso diante das contradições em depoimentos já prestados à CPI. O coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que era o responsável pelas forças que atuam na área central de Brasília,
disse em junho que a PM foi pega de surpresa no dia 8 de janeiro. Daquele momento que você não tinha informação, não tinha análise de risco, não tinha inteligência, era razoável o efetivo para aquela informação. Para hoje, se a gente tivesse a informação que ia invadir, que ia quebrar tudo, nossa, eu era o primeiro, eu nunca fui irresponsável, eu era o primeiro a pedir para o comandante-geral, pedir para o DOP, eu escalar todo o efetivo disponível que eu pudesse escalar, e eu mesmo escalaria. Mas segundo a denúncia da PGR, em uma reunião das forças de segurança 2 dias antes dos ataques, Casimiro reconheceu explicitamente o risco de invasão a prédios públicos. Foi nesse encontro, ainda segundo as investigações, que o plano de segurança da área foi traçado. E a partir de lá, o efetivo foi reduzido de forma proposital. A Procuradoria também concluiu que órgãos de inteligência da PM emitiram dezenas de alertas de invasão que chegaram ao conhecimento dos denunciados. A defesa do coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues afirmou que ele é inocente, que o coronel não recebeu relatório que apresentasse risco compatível com a invasão dos prédios públicos e que o cliente cumpriu as determinações de instâncias superiores da PM. A Polícia Militar do DF não deu retorno ao nosso contato. O STF tornou réus mais 70 investigados por participação nos atos de janeiro. Eles vão responder por crimes como associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O Supremo já tornou réus 1.365 denunciados. As joias dadas ao governo Bolsonaro em visitas oficiais à Arábia Saudita são destaque de uma reportagem exclusiva do Fantástico. A seguir, os equatorianos se preparam para a eleição presidencial de amanhã, marcada por mortes e atentados. Como estão os moradores do litoral norte de São Paulo, devastados? Os eleitores do Equador vão às urnas amanhã para escolher um novo presidente. 10 dias atrás, um dos candidatos foi assassinado. A escalada da violência aprofundou ainda mais a crise social no país. Uma campanha eleitoral marcada pela violência contra políticos. Na terça-feira passada, o dirigente do mesmo partido, do ex-presidente Rafael Correia, de esquerda, Pedro Briones, foi assassinado. Uma semana antes, no dia 9, o candidato à presidência, Fernando Villavicencio, de centro-esquerda, tinha sido morto. Ele ainda está na cédula eleitoral, mas Villavicencio foi substituído pelo jornalista Christian Zurita. Os dois trabalharam juntos em mais de 300 investigações de corrupção do governo equatoriano. Amanhã haverá uma mega operação de segurança nas ruas do país, com mais de 100 mil agentes. A candidata, Luísa Gonçalves, é a favorita para vencer o primeiro turno. Ela tem o apoio de Rafael Correia, exilado político na Bélgica. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por corrupção. Luísa Gonçalves aparece em primeiro nas pesquisas. Christian Zurita e outros 3 candidatos disputam um lugar no segundo turno. O milionário Ian Top, ex-combatente da Legião Estrangeira do Exército Francês, Otto Sonnenrosner, economista que foi vice-presidente de Lenin Moreno por 1 ano e meio, e Iaco Pérez, candidato de origem indígena e que não foi para o segundo turno nas eleições de 2021 por uma diferença de 32 mil votos. Em maio deste ano, o presidente Guilherme Lasso, de direita, invocou um mecanismo previsto na Constituição para evitar que fosse adiante um julgamento de impeachment contra ele. A Assembleia Nacional foi dissolvida e as eleições foram antecipadas. Por isso, amanhã, os mais de 13 milhões de equatorianos que têm direito a voto vão escolher 137 parlamentares, além do presidente. Nos últimos anos, o Equador se tornou território de disputa de facções criminosas ligadas aos cartéis de drogas mexicanos. O combate ao narcotráfico é a principal proposta de campanha de todos os candidatos. No litoral norte de São Paulo, famílias e meio ambiente ainda se recuperam da tragédia que há 6 meses matou 65 pessoas.
A Cleidiane mostra a casa que ela, o marido e os 4 filhos tiveram que abandonar na Vila Saí. Dá palpitação, né? Assim, até hoje, se chove, toda me arrepiada. Quando chove, ele entra em desespero, sabe? Ele se encolhe e bota a mão no ouvido. Ela vive agora numa casa alugada bem próxima do local que concentrou o maior número de mortes em São Sebastião. Das 64, 20 foram neste ponto, ainda coberto por terra. No dia da tempestade, choveu em poucas horas, mais que o dobro da média histórica do mês na cidade. 3.000 pessoas tiveram que sair de casa. 300 famílias foram levadas para a cidade vizinha, Bertioga. Vivem provisoriamente em um conjunto habitacional do estado que estava pronto antes da tragédia. Outras 58 famílias estão numa vila de passagem, construída emergencialmente. Mesmo no aperto, a Helenice achou espaço para trabalhar. E aqui eu montei o salãozinho e a cama de meus filhos. O governo do estado está construindo 704 moradias. A promessa é de que as entregas comecem em outubro. O estado prevê ainda instalar sistemas de alertas e fazer obras de contenções antes da próxima temporada de chuva. Assim como nos moradores, as marcas nos morros também vão demorar para desaparecer. Em 6 meses, num período praticamente sem chuva, a vegetação em lugares assim, bem aos poucos, começa a reaparecer. Mas claro, se der uma forcinha para a natureza, ela agradece. E além da chuva, a solução também pode vir do alto. Drones vão distribuir mais de 30 milhões de sementes de espécies nativas nas áreas afetadas. Como a Serra do Mar é um lugar muito íngreme e de difícil acesso, utilizando esses mecanismos já existentes, já aplicados em outro lugar, vai facilitar com que a gente consiga, fazer o plantio dessas áreas. A gente vai selecionar as áreas que poderiam receber essas sementes via drone. Esta ONG serviu de base para semanas de resgate depois da tragédia. Alunos do curso de fotografia voltaram a circular pelas vielas 6 meses depois. Foi bem triste porque a gente foi lá no ponto central, lá em cima, que foi aonde caiu. Foi bem triste a gente chegar lá, mas também foi bom para a gente retratar o que estava acontecendo e guardar, de histórico do que aconteceu aqui. A máquina fotográfica permitiu a eles verem o que aconteceu, se aproximarem e terem uma relação com o que aconteceu mais próxima e de respeito e construtiva. Hora de saber como é que fica o tempo nesse domingo. Vamos falar com Marcelo Pereira. Oi, Marcelo, boa noite para você. Oi, Mônica, boa noite para você, boa noite para o Heraldo. Olha só, o dia começa gelado no sul e com uma chuva que vai aliviar um pouco do ar seco em regiões que tá bem complicado, viu? Oi, pessoal, boa noite para vocês também. Nesse domingo as temperaturas vão despencar em partes do sul. Já as rajadas de vento, que atingiram os 80 km por hora nesse sábado, entre o sudeste e o centro-oeste, vão perder força. E a chuva tão esperada começa a se espalhar por cidades que estavam há meses lidando com baixos índices de umidade e calor intenso. Um fenômeno chamado cavado vai ser o responsável por fabricar nuvens de tempestades. E essas nuvens serão distribuídas por algumas regiões e aí essa água toda vai despencar ao longo do dia. Por onde esse cavado passar, a chuva vai apertar. É o caso de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com 30 milímetros. Rio de Janeiro amanhã também pega bastante chuva. Campo Grande um pouco menos. E Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com uma tarde quente e pegando também pancadas em áreas isoladas. E olha só, nas regiões norte e nordeste, pouca chuva e calorão. É o caso do Recife, Maceió, região norte, Boa Vista e Vilhena, em Rondônia, com uma chuva muito isolada, com 5 milímetros e 34 graus. O domingo começa gelado no sul, por causa de uma massa de ar frio que começa a entrar aqui pelo Rio Grande do Sul e vai empurrando as nuvens de chuva um pouco mais para o sudeste e também centro-oeste. Tem risco de geada nas cidades de serra, na região sul, principalmente entre a Serra Gaúcha e a Catarinense, com mínimas abaixo de 4 graus. O tempo fica firme nas áreas em amarelo do mapa, pegando o nordeste, partes do centro-oeste, do sudeste e também principalmente no Acre, todo o estado na área de tempo firme. Do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, tempo firme, mas frio. Em algumas capitais, dia seco, em outros pouca chuva. Onde vai ficar muito seco? Aqui em Rio Branco, Manaus, Belém, sem chuva. Cuiabá, aqui em Brasília e São Paulo, calor e com algumas pancadas de chuva. Se está quente, a umidade também despenca nessa área em laranja mais escuro do mapa.
Umidade em estado de alerta em Palmas. Amanhã, só 15% e 38 graus. E atenção, o calor vai voltar com tudo em São Paulo e também Cuiabá. Cuiabá chega na quarta-feira com 42 graus e São Paulo com 34. Bom domingo a todos. Heraldo, Mônica, volto com vocês. Bom domingo por aí também. Obrigada, Marcelo. Com uma caminhada e shows no Sambódromo, a Marcha para Jesus reuniu milhares de pessoas no Rio. Debaixo de sol forte e calor, muita oração, música e fé. Milhares de pessoas participaram da 16ª edição da Marcha para Jesus no Rio. Com trios elétricos, a caminhada seguiu pela Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Nosso Deus é poderoso, é Deus de milagre, Deus de poder. Eu estou muito feliz. É um momento que a gente espera o ano todo, para minha família, para todo mundo, para todas as igrejas. Deus existe e Ele é importante em nossas vidas. Famílias reunidas num dia de louvor e adoração. Todos os ritmos foram criados para glorificar o nome do Senhor, então não é diferente aqui pra gente também. A gente utiliza também para falar do amor de Jesus. Acho que a principal importância desse movimento é romper essa visão de que o reino de Deus é dividido. É mostrar que aqui nós temos a reunião do povo de Deus. Depois da caminhada, os fiéis vieram aqui para a Praça da Apoteose, onde foi montado um palco para receber mais de 20 nomes da música gospel e de vários ritmos diferentes. Tem vitorioso aqui! Nesse evento já há muitos anos. E eu lembro que quando eu estava ali no meio da galera, eu falava, um dia eu vou cantar lá em cima. E hoje o poder estar aqui é um presente de Deus. Está todo mundo feliz, está todo mundo curtindo esse momento. O escritor e professor Ricardo Cavalieri tomou posse na Academia Brasileira de Letras. É mais um estudioso da língua e da cultura do Brasil. A noite calorosa na Academia Brasileira de Letras foi para receber o escritor Ricardo Cavalieri. Um reencontro com um antigo mestre, o imortal Evanildo Bechara. O novo imortal da BL vai ocupar a cadeira de número 8, que era da escritora Cleonice Berardinelli, que morreu em janeiro. Ricardo Cavalieri tem centenas de trabalhos acadêmicos publicados na área em que se especializou. Ele é um dos maiores filólogos do país. Dedicou a carreira aos estudos da língua por meio da análise de textos. Como a nossa função básica é cuidar da língua brasileira, o Cavalieri vai ser fundamental para a gente e vai nos ajudar em vários projetos, inclusive um projeto há muito tempo acalentado, criação do dicionário da Academia Brasileira de Letras, que é o nosso grande projeto para os próximos anos. Entre as principais obras estão 2 livros que viraram referência sobre a história da gramática no Brasil. Ricardo Cavalieri é professor da Universidade Federal Fluminense e membro da Academia Brasileira de Filologia. Com mais de 50 anos dedicados à sala de aula, agora ele compartilha conhecimento na ABL. Eu estou muito feliz, é um momento ímpar na minha vida profissional, também pessoal, mas também um grande compromisso, porque a academia tem nos seus estatutos o compromisso com a língua portuguesa. E eu chego aqui exatamente com essa missão, de dar seguimento aos projetos que a academia já tem no âmbito da língua portuguesa. A seguir, as suecas vencem as australianas e ficam em terceiro na Copa do Mundo Feminina de Futebol. A apresentação de Neymar no Al Hilal da Arábia Saudita. Neymar foi apresentado hoje no Al Hilal da Arábia Saudita. E uma lesão do atacante recém-convocado para a seleção brasileira acabou virando o principal assunto. Os costumes e cultura da Arábia Saudita são bem diferentes de tudo que Neymar já vive. Mas a paixão pelo futebol e por ele é a mesma. Esse torcedor diz que Neymar vai atrair mais pessoas para cá, o que é bom para eles, para o país e também para o Oriente Médio.
A Arábia Saudita vive uma ditadura. E as mulheres, por exemplo, foram autorizadas a frequentar estádios há apenas 5 anos. A contratação de Neymar é um exemplo da revolução pela qual o futebol saudita está passando. Os valores bilionários que o trouxeram para cá vêm do investimento que o governo está fazendo nos 4 maiores clubes. O objetivo do príncipe Mohammed bin Salman, atual primeiro-ministro e herdeiro do trono saudita, é usar o esporte para mudar a percepção que o mundo tem da Arábia Saudita. Para isso não falta dinheiro, porque o país é o maior exportador de petróleo do mundo. Neymar viajou de Paris para cá numa das aeronaves mais luxuosas que existem, um Boeing 747 que é usado pela família real. A apresentação de hoje à noite também foi grandiosa, com um show de drones em homenagem ao Camisa 10. Foi assim que o Neymar foi apresentado para cerca de 70 mil torcedores aqui em Riad, na Arábia Saudita. O Al Hilal é o 4º clube da carreira dele, o jogador mais importante do futebol brasileiro na última década. Muito contente. Neymar disse que está feliz com o novo desafio e que ficou impressionado com a recepção. Estou impressionado. Depois do jogo de hoje, o técnico do Al Hilal, o português Jorge Jesus, afirmou que Neymar está com uma lesão muscular e que ele ainda não tem condições de jogar. Ele chegou com uma pequena lesão, portanto não vai conseguir treinar ainda com a equipa. Não entendo muito bem como é que ele está na convocatória para a seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. E se calhar vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar porque não tem condições de jogar, não é? Nem de treinar, quanto mais de jogar. Você acha que ele não tem condições de jogar até setembro? Não tem. Na última sexta-feira, o técnico Fernando Diniz convocou o Neymar para os 2 primeiros jogos da seleção nas eliminatórias da Copa no início de setembro. Em nota, a CBF disse que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas de Neymar. Confirmou estar ciente da situação e mantendo contato com o atleta para acompanhar a evolução. A apresentação da seleção é daqui 15 dias. Por enquanto, os torcedores do Al Hilal e a própria Arábia Saudita precisam esperar para, enfim, ter o talento de Neymar. Começou hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O líder, Botafogo, empatou em 0-0 com São Paulo. E outros 3 jogos já terminaram. Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal. Rafael Veiga, de cabeça, fez o primeiro do Palmeiras. E o colombiano Richard Rios aumentou com um golaço de fora da área. Palmeiras 2, Cuiabá 0. No Maracanã, Fluminense e América Mineiro. O América saiu na frente com o gol do Felipe Azevedo, mas o John Kennedy empatou para o Fluminense. O atacante germancano virou. No fim do jogo, John Arias ainda fez o terceiro, 3-1 para o tricolor carioca. Em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Fortaleza. Marinho sofreu pênalti. Thiago Galhardo bateu e fez o único gol do jogo. Fortaleza 1, Internacional 0. Amanhã no Esporte Espetacular, um skatista brasileiro de 14 anos vai receber outros atletas para uma competição em Curitiba. Quando o Gui está na escola, precisa de caneta e papel para resolver questões de física. Quando está andando de skate, precisa de joelhos flexionados e equilíbrio para resolver questões de física. Na minhas últimas provas, vou falar que estou indo bem assim. Tá indo, mas com certeza é melhor andar de skate. Gui Curi, 14 anos, estudante do 9º ano do ensino fundamental e prodígio do skate. Já entrou para o livro mundial dos recordes 3 vezes. O mais jovem a completar a manobra 1080 graus no vertical. 3 giros completos no ar. De manhã na escola, ele aprende as leis da física na aula da professora Daisy. À tarde, na pista, ele coloca os ensinamentos em prática. Oh! Ele deu um Superman finger flip! Notas altas são consequência do desempenho do aluno e do skatista também. Amanhã, o Gui terá um desafio dificílimo. Encarar uma mega rampa. O ponto mais alto dela tem quase 9 metros de altura. A maior pista do Brasil. Fica em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no quintal da casa dos avós do Gui.
Não à toa, o nome da competição é a Rampa do Gui. 10 skatistas estarão na disputa desafiando o medo, os próprios limites. É mais difícil fazer manobras por causa da altura, você vai muito, muito alto mesmo. Assim que o skatista desce, se depara com um vão de 7 metros e 40 centímetros que separa as duas metades da pista. A professora Daisy explica como o obstáculo desafia a habilidade do competidor e as leis da física. Essa velocidade aqui depende da inclinação da rampa, depende do impulso que você faz nesses 2 pontos para você conseguir levantar voo. E afinal, o que é mais difícil? Tirar um 10 na prova de física ou na mega rampa? Eu acho que eu vou bem melhor no skate, né? Com certeza, né? O Esporte Espetacular de amanhã começa às 9h30 da manhã e vai ter toda a cobertura da seleção campeã da Copa do Mundo Feminina e muito mais. Na Copa do Mundo Feminina de Futebol, a venceu a Austrália na decisão pelo 3º lugar. Blackstenius foi derrubada na área. Pênalti para a Suécia. Rolfo bateu e fez 1-0. No segundo tempo, Blackstenius tocou para Aslane chutar forte, no canto. 2-0 para a Suécia, 3ª colocada da Copa do Mundo. A torcida da Austrália, onde acontece a competição, aplaudiu muito a seleção pelo 4º lugar, a melhor campanha da história do país. E amanhã tem a grande final da Copa entre Espanha e Inglaterra. 2 seleções da Europa com técnicos que vivem momentos bem diferentes. Elas seguem ordens táticas, técnicas, mas as palavras motivacionais do treinador da Espanha ficam ao vento. Há cerca de 1 ano, 15 jogadoras da seleção publicaram uma carta pedindo a demissão do técnico Jorge Vilda por problemas de relacionamento e maus resultados. A Federação Espanhola decidiu mantê-lo no cargo. Hoje, só 3 das 15 atletas estão na Copa do Mundo. Às vésperas do jogo mais importante da história da seleção, a zagueira Paredes, que no ano passado não assinou a carta, mas apoiou publicamente, e o Jorge Vilda sentaram lado a lado, sem qualquer interação. Quando questionado sobre a crise, o treinador apenas disse: próxima pergunta. Quem deve perguntar? Mesmo com clima assim, a Espanha chegou à final da Copa Feminina pela primeira vez. E com o melhor ataque da competição, 17 gols. A Salma Paralluelo fez 2 e disse que essa crise com o treinador faz parte do passado. Todas elas estão concentradas no objetivo de conquistar o título inédito para a Espanha. Mesmo após 3 temporadas à frente do time, a técnica da Inglaterra segue em lua de mel com as jogadoras. Ainda mais depois do título inédito da Eurocopa no ano passado. A holandesa Sarina Wiegman é daquelas chefes que acreditam na força das relações humanas para alcançar os melhores resultados. A treinadora da Inglaterra acha que o ideal é se conectar com as pessoas e isso é o que ela tenta fazer. Mas é preciso ter conhecimento físico, tático e técnico do jogo também. Isso tem a ver com o que você quer ser como pessoa. Desse jeito, a Sarina Wiegman conseguiu reconstruir um time que chegou à Copa sem 3 titulares absolutas por causa de lesões. No meio do Mundial, ela ainda perdeu a Lauren James, suspensa por 2 partidas por causa de uma expulsão. A jogadora já está liberada para entrar em campo amanhã. E o time da Inglaterra está seguro de que a melhor treinadora do mundo nas últimas 2 temporadas vai decidir qual a melhor escalação para a final. A capitã da Inglaterra disse que concorda com a Sarina. A Millie Bright acha que quanto melhor se dá fora de campo, melhor vai ser lá dentro. Você transmite isso para o campo. E o resultado, a Inglaterra tem mostrado. A Globo transmite Espanha e Inglaterra amanhã, a partir de 15 para 7 da manhã, horário de Brasília. O Jornal Nacional fica por aqui. Boa noite a você. Uma ótima noite, aproveite o seu domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Cruzeiro e Corinthians pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas informações da equipe do Cruzeiro e também as últimas notícias da equipe do Corinthians. O Cruzeiro, há 5 jogos sem vencer, precisa vencer hoje para quebrar essa sequência ruim e tentar se aproximar do G6. Já o Corinthians, que vem de eliminação para o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, esquece a Copa do Brasil agora e vai tentar subir na tabela de classificação, vencendo o Cruzeiro fora de casa. Então, se você é torcedor do Cruzeiro
ou torcedor do Corinthians, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta aí embaixo seu palpite, porque o Cruzeiro recebe o Corinthians neste sábado às 9 horas da noite, no horário de Brasília do Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Em 12º lugar, na tabela de classificação com 24 pontos, o Cruzeiro vem de 5 jogos sem vencer no Brasileiro. Nos últimos 17 jogos da temporada, foram apenas 3 vitórias. A última vitória do técnico Pepa foi em cima do Vasco, dia 8 de julho, pela 14ª rodada do campeonato. Desde então, o Cruzeiro acumula 3 empates e 2 derrotas no campeonato. A equipe tenta melhorar a parte ofensiva, é apenas o 17º melhor ataque. O Corinthians, com 23 pontos e só tem 18 rodadas disputadas, tem um jogo a menos contra o Grêmio, válido pela 15ª rodada, que ainda não tem data confirmada para acontecer, chega para o jogo abalado pela eliminação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Timão perdeu para o São Paulo por 2-0 no Morumbi e deu adeus à Copa do Brasil. Pelo lado aí do Cruzeiro, o treinador não conta com o William e o Matheus Vital, que se lesionaram contra o Palmeiras. Além disso, o Cruzeiro afastou o volante Wallison por indisciplina. Para a lateral direita, Palácios deve ganhar a 3ª chance como titular. No meio, a tendência é que o trio de volantes Matheus Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva siga. No ataque, Rafael Papagaio e Bruno Rodrigues disputam uma vaga. Provável escalação então do Cruzeiro deve ter o Rafael Cabral, Luciano Castan, Neres, Marlon, Palácios, Matheus Jussa, Machado e Lucas Silva, Arthur Gomes, Wesley e Rafael Papagaio. Já pelo lado do Corinthians, por conta da partida de terça-feira contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai bem modificado para Minas Gerais. Foram poupados os zagueiros Gil e Murilo, o lateral Fábio Santos, os meio-campistas Michael e Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto. Fagner, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na eliminação contra o São Paulo, na última quarta-feira também desfalque. Provável escalação então do Corinthians deve ter o Cássio, Caetano, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu e Bruno Mendes, Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Juliano, Wesley, Matias Rojas e Felipe Augusto. O jogo hoje vai ser apitado pelo Rafael Rodrigo Klein, com assistente número 1, Rafael da Silva Alves, assistente número 2, Michael Stanlau, no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga e o quarto árbitro, o Ieger Túlio Cardoso. Atualmente o Cruzeiro é o 12º, 19 jogos, 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 19 gols marcados, 16 sofridos, saldo de 3. Corinthians 14º, 18 jogos, 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. O time marcou 20 gols, sofreu 21 e tem um saldo de -1. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.